Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o Dr. Gabriel, que é o defensor-geral da União. E nós estamos conversando no intervalo sobre o papel da Defensoria Pública também no Superior Tribunal Militar. É interessante porque, como eu sou professor da Escola do Comando de Estado-Maior do Exército, sou do quadro há 31 anos, evidentemente o contato também com o Superior Tribunal Militar, e a Defensoria Pública faz o papel também de atuar constantemente lá no Superior Tribunal Militar, não é? E sobre esse aspecto nós vamos conversar um pouco, mas antes eu quero lhe dar. Esse é um livro da editora Quadrante que eu gostei muito quando li. É do Papa João Paulo II, mas ainda enquanto era cardeal, analisando as catequeses. Pega a Carta de São Paulo, quando a parte no Atos dos Apóstolos, quando ele prega Cristo no Areópago em Atenas, então, utilizando aquele trecho, ele faz 13 meditações sobre o que disse Paulo no Areópago, exclusivamente através do Atos dos Apóstolos. É muito interessante. Obrigado, Esse é professor. um livro de poesia meu, Navegantes do Espaço. Conversamos sobre Saulo Ramos. No intervalo, ele conta no Código da Vida o nosso grupinho, que era ele, eu, o Paulo Bonfim, sob a tutela do Guilherme de Almeida, que era o nosso, diria, condutor do grupo de poetas, estava com ele. Que são algumas poesias, professor. uma antologia do Carlos Nejar, que é da Academia Brasileira de Letras. Ele é que mantém essa antologia poética. E aqui é um livro que eu fiz para os meus alunos, uma breve introdução ao direito, mas analisando muito a luz do direito natural. Aqui. Obrigado, professor. Muito obrigado. Mas voltando, então, nós estamos conversando no intervalo, quer dizer, a Defensoria junto ao Superior Tribunal Militar, qual é exato o papel que ela faz, porque vocês têm atuado, pelo menos o que nós estamos conversando, para que o telespectador conheça. Isso. A Defensoria Pública, além de ela atuar para aquelas pessoas de baixa renda, no caso da Defensoria Pública da União, R$2.000, ela tem duas outras funções bem específicas previstas. Uma no Código de Processo Civil, que é da Curadoria Especial. Então, há uma previsão específica para se fazer defesa quando se faz a citação ficta e para se permitir a defesa. E a outra é a defesa penal, quando a pessoa não constitui um advogado para se garantir o contraditório e ampla defesa, enfim, a aplicação da justiça penal, né? Em especial em relação à Justiça Militar da União, como eu havia colocado anteriormente, a Defensoria Pública da União tem seu nascedouro dos advogados de ofício da Justiça Militar da União, que atuavam perante a Justiça Militar da União. CJMs, né, auditorias militares no Brasil. Nós temos em Bagé, temos em Curitiba, temos em Brasília, temos em Manaus. E nessas auditorias funcionava desde antes de 88 a advocacia de ofício e hoje a Defensoria Pública da União. Em todas as auditorias militares, onde se julga militares da União, há defensor público federal. Não há na Justiça Federal, não há na Justiça Trabalhista, não há na Justiça Eleitoral. Mas por conta desse histórico, sim, na Justiça Militar da União, soldados, nós estamos, etc., que não exatamente. E, professor, mais de 90%, enfim, salvo maior ou melhor juízo, mas o último dado que nós temos é de que mais de 90% dos processos da Justiça Militar da União são a atuação em defesa do militar se dá pela Defensoria Pública da União. Então, a nossa... O percentual é elevadíssimo. É elevadíssimo. A nossa participação na Justiça Militar da União e a nossa
o nosso trabalho conjunto com os juízes, enfim, com os militares, é muito positivo, assim, é um trabalho bastante Antigamente era uma avançado. curadoria. A curadoria é o instituto, enfim, onde você tem que ter um curador para fazer a defesa, né? Tem aquela material Mas que a isso pessoa... agora não há mais. Sim, hoje o papel ainda é papel da Defensoria Pública exercer a curadoria especial, então... Mas a curadoria, continua com o nome de curadoria. Curadoria, exato. A curadoria em especial a processual, que é aquela onde, por exemplo, uma pessoa é citada por edital ou uma própria empresa que existiu e deixou de existir, ela é citada por edital e a gente garante o contraditório, faz o contraditório. E vou contar uma história de um delegado de polícia que foi meu compadre contemporâneo na faculdade, e era um grande poeta, também do nosso grupo de poetas como Saulo Ramos, etc., Tom Florença, e ele foi fazer um estágio na curadoria de menores aqui do governo do estado. E ele ficou 8 anos na faculdade, era mais poeta do que um estudante de direito. E veio o primeiro processo para examinar, e como ele não era dos melhores alunos de direito, embora fosse um poeta extraordinário, ele leu, e ele sempre teve muito humor. Ele devolveu com a cota assim: senhor procurador, seja o que Deus quiser. O procurador ficou irritadíssimo, disse: isso é cota de um futuro membro do Ministério Público. E ele devolveu dizendo: mas, senhor procurador, o senhor duvida dos desígnios de Deus. Ficou menos de 24 horas naquela curadoria. De quando eu me lembrei que foi um grande poeta, pois ele prestou concurso para delegado. E por isso foi um bom delegado, mas para serviços burocráticos. Ele era poeta e não queria prender ninguém. Tinha sempre pena. De resultado, ficou em serviços burocráticos, mas era uma figura, foi dos melhores poetas, Lígia Fagundes Telles, Paulo Bonfim, todos contemporâneos dele, acham que, na época, constituiu um elemento diferenciado, apesar de não ter tido uma dimensão na imprensa e nas academias, até pelo próprio estilo mais boêmio dele. Mas eu queria só contar quando eu vi a curadoria episódio. Um outro dado para a nossa entrevista, o Dr. Gabriel, que eu acho importante, os nossos telespectadores conhecerem. Nada obstante todo o trabalho, que é muito bom, mas os problemas que os carentes têm no Brasil são de tal ordem, na sua opinião, haveria necessidade de um crescimento da defensoria ou os quadros atuais são suficientes para atender essa demanda monumental dos carentes no Brasil? Professor, em 2014, houve uma emenda à Constituição que remodelou o artigo 134 da Constituição, que trata da Defensoria Pública, dando um status diferenciado para ela, para a promoção de direitos humanos, colocando como função permanente, né, função essencial à justiça permanente, e, dentre outros pontos, acrescentou o artigo 98 no ADCT, nos atos de disposição transitórias, para dizer o que a própria Constituição já disse. Quando ela elenca o Poder Judiciário com as 3 funções essenciais, não é só a do pobre que deve ficar de fora, porque o Ministério Público tem, a Advocacia Pública tem, mas a Defensoria Pública não tem. Então, esse artigo 98 no ADCT colocou um comando dizendo que a União teria que, no prazo de 8 anos, colocar Defensoria Pública aonde há juízo federal ou juízo da União, lato sensu, e aí compreendido trabalhista eleitoral. Nós fizemos, a partir dessa emenda à Constituição, um plano de interiorização. Em 2014, isso. Em 2015, tivemos um orçamento, aumentamos algumas unidades. Em 2016, ainda aumentamos, inauguramos umas unidades, mas por conta do quadro econômico do país, nós tivemos a emenda 95, que tem um grande mérito
ao modernizar o Estado, a própria Defensoria Pública, nós economizamos com aluguel, mudamos algumas formas de atuar, estávamos devendo no limite de compensação, estávamos utilizando do Poder Executivo em 2016 35 milhões de reais. Hoje, nesse ano de 2019, conseguimos sair do cheque especial e ainda devolvemos praticamente 500 mil reais. Então, assim, com a emenda 95, a 80 ficou incompatibilizada. Mas nós precisamos ainda, eu acho, num remomento de pujança econômica, revisitar a temática. Acho que o Congresso Nacional tem sensibilidade com a Defensoria Pública, vê o trabalho da Defensoria Pública, que é um trabalho direto com as vulnerabilidades sociais. Eu vejo a Igreja como um todo, evangélica, católica, enfim, trabalha muito com a parte social e vê essas vulnerabilidades, e nós somos praticamente a igreja da parte jurídica, porque a gente vê problemas sociais que vão além do jurídico, né? E dar essa assistência para a população é uma forma de praticar a democracia no nosso Estado, porque a população carente tem que ter o acesso à justiça. E numa compreensão de que a gente tem muitas pessoas carentes, pobres, é preciso que o Estado oportunize esse acesso para que todos possam ter o mesmo nível de reclamação. Havia um certo preconceito no passado de que o Poder Judiciário era elitista. Ele não é elitista. A Defensoria Pública, quando cresceu nos últimos anos, teve 3 emendas constitucionais, teve o seu espaço perante o Poder Judiciário e pôde reclamar e teve sua demanda atendida. Mas ainda há uma deficiência crônica. Nós temos 1.200, mais ou menos, procuradores da República e temos 600 defensores. Então, a gente vê só na parte do Ministério Público Federal, ainda temos 400, 500 procuradores do trabalho, vê que há uma diferença, né? É preciso se buscar essa solução. Meu prezado doutor Gabriel, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Os senhores telespectadores tiveram uma noção muito boa do que representa esta importantíssima instituição em defesa das pessoas carentes no Brasil, que é a Defensoria Pública. Muito obrigado e espero novamente no próximo domingo.